Então, recapitulando, vamos recapitular aqui o que a gente fez na semana passada. Na verdade, a gente começou com um modelo tradicional. Então, a gente começou aqui com a solução 1. Então, a gente veio. É um projeto didático, não é bem um projeto real, porque eu não tenho uma arquitetura desse projeto. Então, eu criei lá no AutoCAD, fiz um lançamento de pilar e viga, e aí a gente fez essa modelagem dessa estrutura aqui no CIP, daquela forma tradicional que a gente está acostumado a trabalhar, que as maiorias das obras antigas eram, né? Muita viga, né? Vigas com grandes dimensões para conseguir vencer esses grandes vãos. Aí a gente trabalhou aí com carregamento de edifício corporativo, a gente colocou um carregamento para edifício comercial, revestimento, ainda colocamos aí mais a parte do piso elevado, deixamos aí a disponibilidade do arquiteto, da arquitetura do prédio, poder ser alterada de acordo com o uso dessa laje. Aí a gente fez o cálculo, primeiro a gente colocou umas vigas que não estavam atendendo, aí a gente veio aumentando as dimensões das vigas, tivemos que aumentar também a espessura da laje, se eu não me engano a gente teve que colocar laje, vamos ver aqui, eu não me lembro se foi 14 ou 16, acho que foi 16, ó. Então a gente teve que, para conseguir vencer a deformação, as flechas, e também o estado limite, o último programa solicitou que a gente colocasse uma viga de 16, porque uma laje de 16 centímetros de espessura. Aí a gente calculou, tirou os erros. Eu acho que se ficou algum erro, foi um erro residual, que a gente fez vista grossa. Né? Ó, eu acho que deu um errinho de punção, mas foi um erro de punção bem localizado, com pouca intensidade. Aí a gente acabou que fez essa vista grossa nessa. Deixa eu até ver onde que era a punção. Deixa eu ver. Foi aqui na casa de máquinas, nessa região aqui, ó, da casa de máquinas com esse pilar. Deu uma punção aqui, mas a punção foi bem pequena. Aí eu falei que a gente poderia fazer vista grossa e a gente aprovou o projeto. Então esse projeto aqui ficou aprovado com as vigas e pilares. A gente aumentou também a seção de pilar. Tivemos que aumentar aí a seção de alguns pilares. Aí a gente aprovou. Estaria aprovado o projeto. A gente ainda, eu não parti para a fase de otimização de armação, nem de detalhamento. Então, a intenção era a gente só fazer um estudo. Um estudo você monta o projeto, tira os erros, verifica se a estrutura é execuível. Então, a possibilidade de executar isso, as dimensões estão condizentes com a arquitetura, tá tudo ok? Tá. Aí a gente veio aqui em quantidade de obra, e a gente pegou qual era a quantidade de material para o segundo pavimento, né? A gente pegou, deu um print aqui nessa quantidade de material do segundo pavimento e demos um print também aqui na totalidade da obra. E eu acho que a gente começou a fazer um Excel disso para comparar todas as possibilidades. Deixa eu ver se eu salvei esse Excel ou se eu perdi ele. Se eu tiver perdido, a gente faz ele rapidinho. Não, tá aqui, ó, comparativo. Então a gente aqui, ó. A gente fez aqui, ó, solução 1. No segundo andar, deu 134 metros cúbicos de concreto, 988 metros quadrados de madeira, 9.432 quilos de aço. Aí a gente, esse print aqui eu posso apagar, porque foi só para eu colar. Aí a gente foi e montou a segunda solução. Então a primeira, aqui tá ruim porque, imagina você entregando isso para alguém, a pessoa não sabe qual que é a solução 1, qual que é a solução 2, qual é a solução 3. O ideal era a gente estar também, em paralelo, montando um relatório. Então eu criei aqui um Word, olha lá. Aí expliquei quem era a solução 1. Né? Imagina que você vai para uma reunião com os investidores do empreendimento. Você vai ter que levar aí um relatório. Então, está aqui ó, uma planta de forma, a deformação da laje. Então, a gente verificou que a deformação aqui de 8,7 milímetros estava dentro estava dentro de um limite aceitável. Aí a gente começou a gente salvou isso, montamos aqui um Excel, e aí a gente foi para a solução 2. O que é a solução 2? Olha, eu imagino que hoje, atualmente, você fazer um edifício corporativo, que você quer passar tubulação de incêndio, tubulação de ar-condicionado, você quer olhar para a laje, não quer ver quer fazer um rebaixo sem tanta... e ganhar pé direito da obra, né? Você ter um pé direito mais confortável. Um projeto tradicional com essas vigas, com essas dimensões,
eu acho muito antiquado. Então a gente veio e partimos para a solução 2. O que a gente fez na solução 2? Na solução 2, a gente apagou as vigas. Então a gente veio, apagou as vigas, tirei as vigas e mandei calcular. Aí deu problema de punção. Aí isso aí que é bom a gente enfatizar. Deu problema de punção e não deu problema de punção. No primeiro momento, aparentemente a punção estava normal. Aí eu falei para vocês que tem que tomar cuidado, que o programa ele se perde no cálculo inicial da punção, porque ele tenta resolver a punção. Quem fez o algoritmo, acho que fez o algoritmo assim, deu problema de punção, o programa tem que resolver. Aí ele resolve a punção botando uma quantidade de negativo absurdo. Então, no primeiro cálculo, a gente viu, quando a gente veio aqui em resultados, sem capitel, estava aqui um negativo muito alto. Quando a gente veio aqui, ó, a gente veio aqui lajes, vistas, armadura de reforço, e a gente colocou o negativo, por exemplo, a gente botou aqui o negativo longitudinal. E a gente olhou qual era o negativo que estava aqui, estava com ferro de 20 a cada 1 centímetro. Aí eu até expliquei para vocês que eu acho interessante até tirar a opção do programa colocar um ferro de 20 a cada 1. Aí eu mostrei para vocês que para retirar essa armação é só vir aqui em obra, dados gerais, clicar aqui na engrenagem, aí vai abrir essa tela, aí a gente vem aqui em negativo, clica aqui na tabela de negativo, e aí para cada situação dessa de cá, ó, para cada situação dessa de cá, a gente vem e elimina aqui embaixo a opção de 20 a cada 1. Nesse aqui eu já apaguei. Então eu vim aqui e eliminei. Aí para um ferro de 4.2 a cada 20, uma tela, eu vou usar uma tela de 4.2 a cada 20. Quando vocês lerem a armadura de base, é uma tela que você está colocando na laje. Então eu vim aqui e também tirei o ferro de 20 a cada 1 centímetro, 10 milímetros. Aí vim apagando. Cara, muito bem. Calculei. Aí começou, o programa colocou o máximo de negativo que tinha na memória dele e deu um absurdo de punção. Aí como é que a gente resolve o problema da punção? Deixa eu desligar aqui essas armações. Um jeito tradicional de fazer a punção, de você resolver essa punção, é você aumentar a espessura da laje. Então, eu coloquei um capitel. Esse estudo do tamanho do capitel e da espessura da laje. Então, como que eu escolhi esse capitel aqui, ó? Eu desenhei aqui uma máscara no AutoCAD e a gente começou colocando o capitel com uma dimensão, quer ver, ó, vamos dar uma olhada aqui. Se eu não me engano foi 2,20 por 2,20. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Ó. Deixa eu ver aqui quanto que a gente colocou, distância daqui até aqui, ó, foi 2,20. Então minha memória tá boa. A gente colocou um quadrado de 2,20, 2,20. E aí eu rodei com uma espessura, cara, que a minha experiência acha que é adequada. Então eu vim aqui, ó, lajes, dados de laje. Cliquei aqui, ó. E colocamos 35. Aí ficou 35 do lado de dentro do capitel. Todos os capitéis estão com 35. E do lado de fora a gente manteve o 16. Estava com 16. Aí a gente finalizou a aula da semana passada. Como é que a gente finalizou? Quando estava com 16, a gente verificou que a deformação aqui estava muito grande. Ó, essa deformação aqui estava muito grande. Ó. Aí eu falei, não tá ruim, porque a gente tinha avaliado que essa deformação precisava ficar em torno de 1 centímetro. E estava dando 16, acho que estava dando 14 milímetros, 1,4 centímetros. Eu falei, não, vamos então aumentar a espessura aqui de fora também. Aí a gente encerrou a aula fazendo, então vamos aumentar a laje de fora para dados de laje. Vamos aumentar a laje de fora para 20 e deixar os capitéis com 35. O que eu acho que ainda convém olhar? Convém você continuar olhando o negativo. Vamos dar uma olhada se o negativo está exequível ou se é um negativo muito apertado. Então a gente vai fazer o seguinte agora, ó. Lajes vistas. Desculpa, fiz errado. Tá certo. Lajes vistas, armadura de reforço e eu vou ligar aqui, ó, superior longitudinal. Vamos dar uma olhada, ó. Aqui tá com ferro de 16 a cada 10, ferro de 16 a cada 11. Para quem está acostumado com obra pequena, às vezes assusta. Fala, nossa, meu Deus, tá
Pô, ferro de 16, são ferro 16 a cada 10 centímetros, mas a obra aqui, o vão é muito grande. Então, aqui está com ferro de 12 a cada 10. Aqui está com ferro, ó, 16 a cada 10. Tem como você tentar diminuir esse negativo? Tem, de dois jeitos. Um é, você pode tentar melhorar um pouco o capitel. Quanto maior for a espessura do capitel, né? Quanto maior for a espessura aqui do capitel, menos negativo vai dar. Por que vai dar menos negativo? Porque a flexão em cima, a flexão vai ser muito alta, vai dar muito momento negativo, o momento negativo vai ser exatamente em cima do pilar. E muito concentrado, porque agora não tem um negativo em cima da laje, tem um negativo concentrado em cima do pilar. Então, quanto maior for o capitel, cara, menos negativo vai dar. E também em planta. Quanto um pouquinho maior, se você aumentar aqui, pega o 2,20 por 2,20 e tenta deixar ele um pouco maior, você também ganha eficiência na laje. Esse cálculo não tem forma, não tem assim, como é que eu calculo para saber o valor ideal? Você tem que ir dosando. Então, eu vou dosar aqui com vocês. Olha, vamos ver se a gente melhoraria se eu colocasse aqui o capitel um pouquinho maior. Então, vou dar um offset, tá com 2,20, eu vou dar um offset para ele virar... eu quero que ele vire 2,60. Então, eu vou dar um offset de 0,2, né? Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Offset 0,25. 50 com 2... Não, offset 0,3. Deixa eu ver para quanto que vai. Ó, então, vou dar aqui um offset de 30 centímetros, vou aumentar um pouco. Vou dar o fillet. Ficou com quanto? Deixa eu ver se eu fiz a conta certa. Não, ficou com 2,80. Tá bom. Eu acho que no olho aqui tá mais confortável. Então vou aumentar esses capitéis aqui para 2,80. Vou apagar os antigos. Eu estou fazendo isso para vocês não acharem que o primeiro capitel que a gente faz, a gente tem que aceitar ele. Você tem que... Aqui é um cálculo que você tem que sempre estar analisando. O antes e o depois. Melhorou? Piorou? Não, tá mais confortável? Diminuiu o negativo? Ficou melhor o comprimento das barras? Então, vamos dar uma olhada como é que vai ficar, ó. Então, estou atualizando a máscara. Fiz errado aqui. Coloquei, vou salvar. Os capitéis dos pilares de extremidade, eu vou deixar como é que tá. Se vocês quiserem depois fazer um teste, também pode aumentar um pouco eles. Para deixar pelo menos, assim, em termos acho que de arquitetura, ficaria mais bonito quem olhasse tudo alinhado. Mas eu acho que eu quero mexer só nos centrais mesmo para vocês verem a diferença. Deixa eu ver se ficou alinhado aqui. Ficou. Então vou salvar, vou vir aqui no meu projeto, vou trocar de aba, vou retornar, aí ele vai atualizar a máscara, ó. Atualizou. Aí eu vou só que eu quero salvar assim, ó, salvar como, essa é a minha solução 2, mas vai ser a segunda revisão dela. Então 0202, porque eu estou mudando ela. Então salvei só para não perder a anterior, porque se eu não achar que ficou legal, eu estou com a revisão, eu estou com essa aqui, com esse modelo salvo. Então vamos lá. Eu acho que dá para a gente só ajustar aqui, ó, ajustar, ligo o imã, coloca aqui o extremo, vamos ver se tiver muito longe ele não ajusta. Vamos ver se ele vai ajustar. Ajustou. Quando está pertinho ele consegue ajustar. Se ficar muito longe, esse comando aqui não funciona. Ó, acertei. Pronto. Tá aí, aumentei. E vou aumentar a espessura aqui de 35 vou botar 40. Então aqui, ó, laje, dados de laje. Aí de novo.
Isso aqui é muito da intuição, de você ir verificando o antes e o depois. Se você achar que o negativo tá de bom tamanho, pronto, fechou. Se você acha que a punção tá ok, fechou. Ah, não, eu tô achando que tá dando muito negativo. Tem pé direito? Pode mexer um pouquinho o capitel? Mexa o capitel. E aí eu aprendi com o meu antigo chefe. O capitel a gente coloca o máximo que der em termos de arquitetura. Porque o caro aqui não é o volume de concreto. Você fala assim, eu vou botar o volume de concreto aqui de 35 para 40. Você acha, Paulo, que esses 5 centímetros no capitel vai alterar alguma coisa em termos de custo no valor total da obra? Localizado cada capitel que se aumentar 5 centímetros. Não vai. A armação você vai diminuir. Quanto mais grosso for o capitel, menos negativo. Então você economiza no aço. A mão de obra do carpinteiro teria alguma dificuldade de ele fazer o capitel com 35 ou 40, ou que seja 50? A mão de obra do carpinteiro é a mesma, não vai mudar nada. A madeira é a mesma. Então, assim, não adianta você ficar aqui com o capitel muito na unha. O capitel você tem que trabalhar folgado. Eu iria trabalhar até, assim, sentir que melhorou bem aqui a minha estrutura e eu não estou atrapalhando a arquitetura. Enquanto eu não estiver atrapalhando, que eu ver que o capitel não avançou para debaixo do rebaixamento de gesso. Então, normalmente num projeto arquitetônico, o arquiteto marca qual que vai ser o rebaixo. Aí você vai verificando, enquanto você conseguir trabalhar confortavelmente, você vai aumentando. Então, ó, fiz isso aqui no segundo pavimento, vou fazer a mesma coisa aqui no terceiro, para ficar igual. Deixa eu ligar aqui a máscara. Vamos ajustar. E agora eu não me lembro. Espera aí, faltou uma coisinha lá embaixo. Eu falei que ia aumentar para... Eu aumentei todos, 40? Deixa eu ver se eu... Só vi um negócio aqui. Deixa eu voltar no segundo andar. Voltei no segundo andar. Lajes, dados de laje. 40, 40, 40, 40, 40. 40. Vou botar esses aqui também com 40. 40, 40, 40, 40, 40. Pronto. Vou subir aqui no terceiro andar e vou copiar de baixo. É igual. Então vou vir aqui, grupos, copiar. Copiar do segundo pavimento. Copiei. Pronto. Vamos lá em cima, na cobertura. Pô, na cobertura eu não posso copiar, porque se eu copiar, o carregamento vai vir todo alterado. Então vamos com calma. Prefiro aqui ajustar. Ajustei. E laje, dados de laje, vai virar 40. Tem aqui como copiar laje também, ó. Copia essa aqui, 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 aqui. Aí é só bom quando copia a laje, dá uma conferida. Tá, 20, 40, ok. Vou mandar calcular, tá? Vou mandar calcular. E aí eu vou só, enquanto está calculando, mostrar para vocês só uma... Assim, apesar de eu estar aqui ensinando a fazer isso, vocês têm que tomar muito cuidado quando forem trabalhar com laje, com esse tipo de laje sem viga, de punção, porque tem muita obra que dá muito problema, tá? Quer ver? Olha, eu vou mostrar aqui, deixa eu ver aqui, cadê a minha... Cadê... Apostilas... Ó, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, ó. Então tá aqui, ó, um capitel interno. Aqui tá aquele capitel exatamente do jeito que a gente está fazendo. A viga de bordo eu acho muito interessante ter,
por mais essa viga não atrapalha a arquitetura. E a orientação assim, da maioria dos calculistas mais experientes do que eu, cara, que a gente não deixe de colocar, a não ser numa questão muito específica, não deixe de colocar essa viga de bordo, porque a laje ela é muito flexível nessa borda dela. Então acaba que você tem muito problema na esquadria, na pele de vidro, na alvenaria que está aqui em cima. Então a sugestão é, trabalhe sempre com capitel interno, o capitel também próximo do pilar, porque dificilmente você vai concentrar muito carregamento. O fato de você não ter a viga na outra direção, você vai carregar muito a viga. Então, se você tirar o capitel, essa viga aqui vai sofrer muito. Então, é interessante você colocar também esse capitel e manter a altura também. Já que você manteve a altura, aumentou a altura dos capitéis internos, altere também a altura do capitel de extremidade. Aqui mais um exemplo, ó. Olha lá, o capitel, aqui um edifício garagem, olha como é que a laje fica muito mais limpa, né? Só tem capitel, não sei se vai dar para vocês perceberem, volta aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Tem zoom aqui? Ó, dá para ver o capitel, ó, em volta aqui do pilar, ó. Que o capitel tá fininho. Mas tem, ó. Todos os pilares têm capitel. Pronto. Deixa eu aumentar aqui de novo. Aí, esse aqui é o problema da punção. A parte teórica eu vou dar com mais calma daqui a pouco, tá? Ou na próxima aula. Eu quero explicar para vocês quais são as equações que regem isso aqui. Então, as equações eu mostro depois, mas basicamente você tem que entender isso. A laje está tentando conectar diretamente no pilar. Então você tem que fazer, o CIP faz, né? Você tem que fazer 3 verificações. Uma, há risco de romper aqui, ó. Assim, a gente chama de superfície crítica C. Então tem que fazer uma verificação de tensão em volta do pilar. Depois você faz uma verificação na superfície C', que é uma superfície que você pega a espessura da laje, multiplica por 2 e traça uma linha imaginária. Tá vendo essa linha azul? Ela está a 2D da face do pilar. Então há a possibilidade, e essa aqui, na maioria das vezes quando rompe desse jeito. Até por isso que o pessoal chama esse tipo de laje cogumelo. Porque a linha de punção, ela faz que na ruptura a estrutura fique parecendo um cogumelo. Assim, o pilar que sobra, a estrutura parece um cogumelo. Então você tem que verificar para ver se isso aqui não vai ocorrer. Cara, e por fim, mesmo que não tenha, que você verifique que não tenha possibilidade de romper punção, a norma exige que você coloque aqui uma armadura costurando, que são os pinos, né? É como se fosse um estribo. Você vai colocar um estribo tentando garantir que isso aqui realmente não aconteça. Quando isso aqui é muito alto, o que a gente tem que fazer para isso aqui não acontecer? Colocar o capitel. Então a gente vem... Quando essa laje é muito fina, você poderia aumentar a espessura da laje toda. Mas aí você, aumentando a laje toda, você também joga muito peso. Então o que a gente faz é só colocar o capitel aqui nessa região. Você aumenta o capitel, você ganha mais massa, ganha mais área de contato, e aí você diminui as tensões de cisalhamento. Aqui é como é que a norma manda você distribuir os pinos. Você pode distribuir os pinos de forma radial. Então aqui seria uma simulação. Você distribuir os pinos alinhados dessa forma. Outra forma que a norma também permite é você colocar os pinos alinhados desse jeito. Ó. Você coloca um alinhamento aqui você coloca outro. São formas permitidas de você botar depois o detalhamento dos pinos. Deixa eu ver aqui mais um slide. Ó, os pinos... existem 2 tipos de armação para combater a punção. O tradicional, que são pinos mesmo, né? E aí esse pino, existe pino pré-fabricado, você já compra o pino pronto, ou você pode montar na obra o pino com armadura nervurada. Ou você pode... em todas as obras que eu tive que trabalhar com armadura de punção, para falar a verdade, eu nunca consegui comprar isso aqui e indicar que o meu cliente comprasse. Sempre fica mais caro. Então, eu acho que isso aqui foi até uma invenção brasileira e funciona, tá? Todas as obras no Brasil, assim, que eu trabalhei pelo menos com armadura de punção, a gente fez desse jeito. O que o pessoal faz? Pega uma armadura nervurada e vem dobrando ela como se fosse uma cobra. Ó, e posiciona isso dentro
em volta do pilar. O que que acontece? Cada pedacinho desse aqui de barra, ó, cada pedacinho desse aqui de barra funciona como um pino. Ele faz a mesma função do seu pino aqui. Então ele costura a... Se você tivesse uma linha de ruptura aqui, ó, se a sua linha de ruptura do cisalhamento fosse algo assim, ó, essa cobrinha aí sai costurando essa fissura. Então ela funciona da mesma forma. Deixa eu ver aqui se tem foto real, ó. Então aqui está o pino. Esse aqui é um pino feito com armadura. Eu imagino que deve ser alguma fábrica tipo fundo de quintal que pegou as barras nervuradas, cortou, solda uma chapinha. Essa chapinha tem que ser colocada porque senão o pino na concretagem ele cai, né? Então ele apoia esse pino no fundo da forma. E tá aí, tá colocado. Aqui também, ó. Outro jeito de colocar as armaduras de punção. Deixa eu ver aqui, ampliar. Ó. Então, aqui tem uma barra chata, né? Soldou uma barrinha chata, uma chapa de metal. E nessa barra chata soldou vários pinos, ó. Tá? Aqui é uma armadura, que é uma laje que inclusive entrou... Esses cabos azuis aqui são os cabos de proteção. Então é uma laje lisa, protendida. Ó, não tem viga. Vamos lá. Aqui, ó, de novo, armadura de... Aqui já colocando daquela forma radial, ó, colocando da forma radial, e aqui colocando daquela outra forma, ó, colocando de forma reta. E aqui tá a cobrinha, igual eu falei para vocês, ó. E eu normalmente nos meus projetos, ultimamente eu não tenho conseguido pegar nenhuma obra de grande porte. Então eu não tô nem trabalhando com laje sem viga. Mas quando o mercado estava aquecido e eu trabalhei em algumas obras grandes, que tinham a armadura de punção, a armadura de punção eu colocava assim, ó. Olha aqui a armadura de fretagem no outro sentido. Então isso é permitido por norma, não tem problema nenhum. Se um dia vocês se depararem com isso em algum projeto, em alguma obra, tá tudo certinho, tá bom? Agora, só antes de eu voltar para o CIP, porque já terminou o cálculo aqui, ó. Antes da gente voltar aqui para o CIP, convém só eu alertar para vocês que esse tipo de obra tem que tomar muito cuidado. Quando a gente tem uma obra tradicional, o fato da maioria dos engenheiros terem muita experiência com isso, cara, é difícil dar problema numa obra tradicional. Numa obra que tem sistema laje conectada diretamente no pilar, se você errar na avaliação do capitel e errar na avaliação dessa armadura de punção, a obra vai a colapso. E qual é o problema desse colapso? Ele não te avisa. Você pega uma obra tradicional, eu imagino, eu estou olhando aqui a estrutura do meu prédio. Eu moro num prédio da década de 90. Então o prédio aí já está com 30 e poucos anos. Cara, ele não é eterno. Mas como ele é uma estrutura tradicional, eu tenho certeza que se um dia o prédio começar a dar problema, o problema vai ser visível. Uma viga vai deformar um pouco, vai aparecer uma trinca num pilar. Aí dá tempo do síndico aqui chamar uma empresa, a empresa vir, olhar, a gente põe um escoramento lá na garagem, reforça um pilar. Cara, pô, é sensacional. Dá pra gente... Cara, numa laje... Vamos supor que teve algum erro de cálculo aqui no meu prédio. Então, a laje deformou, fissurou, dá tempo de corrigir. Cara, uma laje desse jeito aqui que a gente está fazendo, se der problema, se você dimensionou mal o capitel, você dimensionou mal essa armação, avaliou mal, no dia que rompe ruptura brusca, é colapso progressivo. Cara, romper eu tenho certeza que a redistribuição de esforço, cara, vai ser tão grande que os outros pilares não vão suportar. Então acaba que o erro vira o que a gente chama de colapso progressivo. Romper vai rompendo todo mundo. Então acontece igual aconteceu aqui, ó. Essa obra aqui, se eu não me engano, foi no Espírito Santo. Essa aqui, sinceramente, ela foi muito noticiada na mídia quando ela caiu, porque era um prédio de alto padrão e tinha uma área de lazer em cima da garagem. E aí um dia, do nada, ela rompeu. O pouco que eu fiquei sabendo é que foi mal avaliado a sobrecarga relativo à área de lazer. Eu acho que o calculista não tinha entendido ou não foi informado direito que ia entrar aqui regiões de 1 metro de terra. Tinha coqueiro, palmeira imperial, tinha uma sobrecarga absurda. E aí eu acho que a sobrecarga foi mal avaliada. Então quando rompeu de uma vez só. Olha lá.
Olha a quantidade de terra aqui que tinha em cima da laje. Ó. Então, assim, o pouco que eu fiquei sabendo é que a região dos prédios ficou intacta, a região de sobrecarga da área de lazer sobre as garagens, ela foi mal dimensionada. Aí o capitel estava no limite para um determinado carregamento, quando aumentou o carregamento, não teve nem aviso, não teve aviso prévio da estrutura. E ó, tô escutando, tô vendo uma trinca. Não tem trinca nenhuma, tipo assim, é ruptura brusca. Ó, isso aqui é um outro, se eu não me engano, isso aqui foi em algum país árabe. Ó, o pessoal estava tendo um casamento aqui, o pessoal dançando em cima da laje. Olha lá, rompeu, ficou só o cogumelozinho aqui em volta. Ó, ficou o pilar, a laje rompeu. Era um hotel. Também foi mal dimensionado os capitéis para sobrecarga. A sobrecarga era muito maior do que o engenheiro calculou, a obra rompeu. Ela aqui, ó. O corpo de bombeiro aqui embaixo. Rompeu e aí, quando a laje de cima caiu, o impacto nas lajes de baixo veio rompendo todo mundo em sequência. Ó, aqui outra obra, uma laje de estacionamento que rompeu. Aí, ó, de novo, ó, foi mal dimensionado o capitel. Fica só aquela região interna da região crítica C', né? Então, mal dimensionado a estrutura. Olha outro estacionamento. Isso aqui é um estacionamento, acho que de um aeroporto. Olha lá. E tudo é obra nova, né? Porque isso aqui são obras recentes. Ó, então fica só aquela região próxima do pilar. Ó. E não tem ruptura de um trecho só. Do que, assim, rompeu só um pedacinho, dá para ir lá com. Ó, rompeu tudo. É demolir tudo agora e refazer a obra. Muito bem, daqui a pouco a gente volta para cá. Então fica o alerta para tomar cuidado. Tipo assim, não trabalhar com o dia que realmente vocês forem trabalhar numa equipe. Primeiro, que eu imagino que o dia que você se deparar com uma obra dessa aqui, você vai ter que ter uma equipe, né? Você e mais alguém, calculando, detalhando. Vocês têm que olhar com muita cautela. Leonardo, Diga. já solicitaram para você algum projeto de escoramento, alguma coisa do tipo, para esse tipo de obra aí? Ô Paulo, olha só. Nas minhas obras que eu trabalhei com grandes vãos, a empresa... Primeiro que, assim, você não pode chamar um empreiteiro sem experiência em forma de grandes vãos. Você tem que chamar uma empresa de engenharia que tem engenheiro com experiência. Nas obras que eu trabalhei, a empresa fazia o projeto de escoramento, de forma e escoramento. Então tem projeto. Eu nunca participei, eu acompanhei. E, assim, se um dia alguém pedir para eu calcular e detalhar um projeto de forma e escoramento de um grande empreendimento, cara, eu vou ter que estudar um pouquinho mais, eu tenho um pouco da ordem de grandeza do que tem que ser feito. Você tem que fazer, primeiro você tem que fazer a forma, então você tem que calcular a forma para ela aguentar a concretagem dessa laje. Possivelmente você vai ter que, essa forma, o seu escoramento, vai ter que ser capaz também de suportar a concretagem da laje de cima. Então tem todo um processo executivo. Porque possivelmente você vai ter que montar esse andar aqui antes dos 28 dias. Então a laje de baixo não vai ser capaz de suportar de cima. Então você vai ter que ter escorado essa, concretar e já aguentar o escoramento de cima. Possivelmente, se essa aqui atingir os 28 dias, mesmo assim você não pode tirar 100% de escoramento. Porque ela vai estar suportando uma laje de cima que o peso da laje de cima é maior que a sobrecarga dela. Imagina que quando a gente estiver calculando, a gente está calculando essa laje. Qual é a sobrecarga que a gente mandou ela aguentar? Quer ver? Ó, carga de grupo. Ela tem que aguentar 3 kN. Não é isso? Ó, 3 kN é a sobrecarga dela. Só que quando você concretar de cima, e se você quiser jogar o peso aqui para debaixo, quanto que é a nossa laje aqui? 20 centímetros, não é 20 centímetros? 0,2 vezes 25, só a laje, o peso da laje é 5 kN por metro quadrado. Então o peso dessa laje é maior do que essa laje aqui vai aguentar quando ela estiver pronta. Então você tem que manter, que a gente chama de escoramento remanescente. Você tem que sempre manter um escoramento aqui dessa laje. Para esse escoramento conseguir suportar a diferença entre o que essa laje foi calculada
e mais a laje de cima. Aí quando você vai para a laje de cima, essa aqui ainda não tem 28 dias, essa aqui já tem 28 dias, mas ela não aguenta. Então você vai dosando o escoramento. Aqui você vai trabalhar com 20% de escoramento, aqui você vai trabalhar com 50% de escoramento, aqui você vai trabalhar com 100% de escoramento. Aí vai subir mais um andar, pode ser que você já consiga tirar esse escoramento aqui, aí chama de liberar 100% de escoramento, e joga o escoramento para cima. Aí você vai... Você conseguiu entender o que eu estou te explicando? Sim, Cara, tem ciência para isso. Então, assim, você não pode simplesmente pegar isso aqui e dar na mão de alguém para... A gente que calcula, a gente não é responsável pelo projeto de escoramento. Aí até tomar cuidado para na hora que for preencher RT, imagina assim, que alguém contrata eu e você para a gente fazer um projeto desse. Cara, a gente tem que ter cautela na hora de botar lá RT para a gente falar assim, a gente é responsável pela estrutura, pelo cálculo da estrutura. Porque se você, lá tem um código lá que você sai... Tem gente que sai colocando tudo, detalhamento, forma. De repente você virou responsável pela forma e pelo escoramento da obra. Aí o cara vai te perguntar, eu quero saber cadê o projeto aí que você colocou aqui na RT. A obra caiu, a culpa é sua. Aí você, não, eu sou responsável só pelo projeto, a execução é a execução. Aí o cara, mas você assinou aqui que você era responsável pela forma, pelo projeto de forma. Cara, pelo escoramento da forma. Aí você, calma, cara, não. Então tomar cuidado no início, deixar bem claro. Eu não estou dizendo para você, Paulo, não se aventurar a pegar um projeto de forma e escoramento, mas se você for pegar um projeto de forma e escoramento, é totalmente diferente do que a gente está estudando aqui no nosso curso. No nosso curso de atualização, eu estou ensinando a calcular a estrutura. Cara, o projeto de forma, quantas escoras você vai colocar aqui? Quantas escoras você vai colocar aqui? Quantas escoras você vai colocar aqui? Quando você for botar as escoras aqui, você pode tirar as escoras aqui de baixo e jogar aqui para cima? Não. Tem um escoramento remanescente. Conforme o prédio vai subindo, tem todo um ritual de o que você tem a forma inicial, você pode tirar a forma da laje, chegou lá, deu um determinado período, você pode tirar a forma da laje, mas o escoramento tem que ficar. Então tem até técnica. Como é que você vai escorar pensando que 28 dias depois você vai aproveitar a forma? Porque senão, se você não for tirando forma, primeiro, o custo de aluguel de forma vai ficar caríssimo. Então você tem que o tablado, né, o compensado, aí pode ser compensado plástico, de madeira, você vai aproveitando para cima, você vai aproveitando. Você tira a forma, tira esses painéis, mas o escoramento tem que ficar, a gente chama de escoramento remanescente. Quantos por cento tem que ficar? Tem cálculo para isso, você tem que ir avaliando. Quanto que a minha laje foi calculada? A gente avalia assim, a minha laje foi calculada para suportar 3 kN por metro quadrado, mais 0,65. É isso. Ela já está com 28 dias? Tá, então ela aguenta isso. O que você está colocando para cima dela? Não, eu estou colocando uma laje que tem 20 centímetros. Só a laje com 20 centímetros pesa 5. Se você deixar essa laje aqui apoiada nessa, sem manter o escoramento remanescente aqui embaixo, você vai jogar ela no chão. Então, é isso. Agora, isso que eu estou te falando... Essa pergunta que você me fez não tem muito a ver com isso aqui. Isso aqui foi a laje, a estrutura foi mal dimensionada. Tipo assim, ela rompeu porque deu problema ali em volta do capitel. Aí deu problema em volta do pilar. O capitel estava mal dimensionado, a armadura de punção estava mal dimensionada, a estrutura rompeu. Então vamos voltar para cá. Ó. Calculei, vamos dar uma olhada se a gente melhorou. Resultados. Ó, vamos dar uma olhada se o negativo melhorou. Tava quanto antes? 16 a cada 10, né? Não tava 16 a cada 10? Manteve, ó, 16 a cada 10, 16 a cada 9. Então, assim, não melhoramos tanto. A gente continuou mais ou menos com a mesma armação. Vamos dar uma olhada nos outros. Ó. Eu acho que aqui sim melhorou. Eu acho que a gente sumiu os ferros de 16, ó, que tinha. O certo era ter dado um print, né? Um print no antes e no depois, para poder avaliar isso melhor. Vamos dar uma olhada na deformada, na deformação da laje. Quanto que a gente estava? Não, aqui, desculpa, eu estou olhando a cobertura. A gente tem que olhar o segundo pavimento. Quanto que a gente estava com a deformação aqui? Hein? 10, não era 10? Isso aqui eu tenho certeza que era 10, que a gente anotou. Ó, então, o aumento aqui do capitel influenciou aqui na deformação. Significa que você melhorou o apoio da laje. De 10 caiu para 8,8.
Então, ó, foi bom ter aumentado. Deixa eu dar uma olhada no negativo. A gente estava olhando laje errada. Ó. Ah, aqui manteve, né? O 16 a cada 11, o 16 a cada 9. E aqui, 12 a cada 10. Manteve. Eu acho que o fato de ter aumentado o capitel, o que a gente melhorou aqui, ao meu ver, foi a deformação da laje. A gente melhorou um pouco aqui essa deformação. Vamos lá, eu não me lembro. Fechou o projeto. Esse aqui é a nossa solução. É a nossa solução 2. É a solução 2.2, que é com capitel um pouco maior. Semana passada eu mostrei para vocês o que é armadura de base. Eu acho que eu mostrei. Estão lembrados o que é? É o seguinte, ó. Lajes vistas. Vamos dar uma olhada no inferior. Vamos ver aqui no inferior. Ó, aceitar. Aqui eu já estou com armadura de base. Eu vou tirar a armadura de base de novo. Ó. Vou vir aqui, armadura de base. Vou tirar. Tá vendo que aqui embaixo eu botei uma armadura de 6,3 a cada 10? Eu vou tirar, ó. Vou botar sem base e sem base. Atribuir a todos. Não vou mandar calcular de novo. Eu vou mandar ele rearmar a laje. Igualar armadura. Rearmar a laje. Ó, rearmou. Esse seria o seu cálculo inicial sem armadura de base. Olha como é que fica uma confusão muito grande. Aí eu expliquei para vocês que nesse tipo de obra é comum a gente colocar armadura de base, que são as telas soldadas. Telas soldadas. Vou botar aqui, ó. Imagens. São essas telas, não são essas aqui. Telas soldadas. Lajes. Ó, a gente coloca essa tela aqui, ó, no fundo da laje. Então a gente compra uma tela dessa, posiciona ela no fundo da laje e verifica qual é o reforço necessário. Então, nessa obra de cá, o que a gente fez? Eu vim, não tinha, ó, armadura de base. Não tinha nem armadura de base na parte de cima, nem armadura de base na laje, na parte de baixo. Então eu comecei verificando o que ficaria legal. Aí eu vim aqui, vamos botar um ferrinho de 4.2 a cada 20. Aí eu vim aqui e coloquei, ó, 4.2 a cada 20. Cliquei, o 4.2 apareceu aqui, ó, veio para cá. Aí eu vou clicar em atribuir a todos. Ó, atribuir a todos. Atribuir. Pronto. O que eu tenho que fazer? Mandar rearmar a laje. Lembrando, para quem não estava na semana passada, antes de você fazer isso, você deveria já ter vindo aqui, ó, dados gerais, clicar na engrenagem, aí vai abrir essa janela aqui, você vai clicar nesse amarelo, vai vir aqui, ó, detalhar a armadura de base. Então, o default do programa, isso aqui vem marcadinho, vem marcado. Aí eu sugiro vocês a desmarcar, porque senão fica embolado, o programa detalha a tela e o reforço ao mesmo tempo, aí você não entende nada, você não, a vista, você tem que ter um olho de lince para entender quem é quem. Então eu prefiro vir aqui e desmarcar, ó, desmarca. O meu já está desmarcado. Coloquei a armadura de base, Tá aqui, ó, 4.2 a cada 20. Atribuir a todos. Terminar. Aí eu vou mandar igualar a armadura. Igualar a armadura, rearmar a laje. Rearmou. Ele tá calculando só a armadura da laje. Vê se melhorou. Olha lá, não melhorou quase nada. Continuou uma confusão de armação. Um jeito também de vocês avaliarem isso é vir aqui, ó, ISO valores. Ó, você vem aqui, ISO valores. Aí você vai vir aqui e colocar taxa de armadura, ó, taxa de armadura. Aí deixa inferior direção X. Aí, olha para esse gráfico aqui, né? E você vai entender que isso aqui é a quantidade de ferro que tem que ter em cada trecho. Então aqui, ó, nessa região, tem que ter 6,56 centímetros quadrados por metro. Aqui tem que ter 3,28 centímetro quadrado por metro. Aqui, ó, tem que ter 3,2 centímetros quadrados por metro. Aí você vai escolher uma tela. Vai escolher uma tela para colocar. Então você pode fazer o seguinte, ó. Você pode fazer assim, quer ver? Deixa eu... Cadê aquela tabela nossa de tela? Tabela de telas Gerdau. Vamos ver. Essa aqui, tabelas soldadas. Ó, vamos ver aqui quais são as que tem. Então temos aqui, ó, Q61, Q75, Q92, Q92.
O que eu sugiro? Tentem colocar sempre as telas quadradas. Assim, sugiro com muita... você não trabalhar com o diâmetro numa direção e na outra direção com espaçamento diferente, porque existe isso. Ó. Por exemplo, a tela Q92, ó, tomar muito cuidado. A tela T92, ela não é quadrada. Ela tem um espaçamento numa direção e no outro espaçamento outra. Então, a gente utiliza isso? Utiliza em situações que você tem, assim, um vão da laje é muito maior que o outro vão. E no nosso caso, a gente não vai fazer isso, a gente vai trabalhar com uma tela quadrada. Aí eu mostrei para vocês que a gente tentou lá botar quem? O 4.2 a cada... 4.2 a cada... Quanto que foi que a gente colocou? A cada 20 ou cada 10. Tá aqui, ó. 4.2 a cada 15. Ela tem uma taxa de 0.92, tá vendo? Ó? Isso aqui, essa armação, essa tela que tem 4.2 a cada 15. Por que 15 vezes 15? 15 é o quadradinho, vai ter 15 centímetros para cada lado. Ela dá uma taxa de 0.92. Aí você pode avaliar assim, ó. 0,92. Se eu chegar aqui, e aí isso aqui o programa é fantástico, cara. Não tem outro programa que tenha uma avaliação igual essa. Você vem aqui em valores, coloca taxa de armadura inferior na direção X. Aí eu falo assim, vou comprar uma tela que representa... Vou comprar uma tela que representa, que tem uma taxa igual a 0,92. Aí você coloca aqui, ó, 0,92. Dá um Enter. Olha lá. 0,92 matou. Aonde está branco, significa que você não vai botar reforço nenhum. Ó, vê se você entendeu, Paulo. Professor Carlos, Rodrigo, vê se vocês entenderam. Ó. Se eu botar aqui uma tela que tenha 0,92, aí eu vou botar a tela na laje toda. Aonde deu essa faixa branca, significa que a tela foi suficiente. Mas ainda vou ser obrigado, além da tela, colocar aqui uma armação muito pesada. Porque olha como é que o colorido está muito forte. Está muito alto aqui, aqui, aqui. Então você vem avaliando. Opa, então significa que essa tela aqui está muito ruinzinha. Aí a gente, vamos então botar Aí a gente pensou em botar o 6, né? O 6,3 a cada 10, eu acho. Tá aqui, ó, é a tela Q283. Aqui não tá 6,3, tá? Tá 6. 6 a cada 10. Por que isso? Porque o ferro ele é fabricado em CA60. Aí ele equivale ao 6,3 no CA50. Quanto que representa aqui, ó? 283. 283. Vamos dar uma olhada se essa tela é boa? Ó. 2.83. Ó. Olha como é que melhorou aqui e essa região toda aqui ficou branca. Aqui eu vou botar um reforço, aqui eu vou botar um reforço. Tem gente que acha que tem que botar a tela para matar todo o reforço. Aí a pessoa vem aqui e faz assim, ó. Então eu vou botar uma tela absurda aqui. Vou botar um ferro de 10, ó. 10 a cada... Ó, vou botar um ferro de 10, que é a tela Q785. Eu já usei essa tela, tá? Então não é absurdo também usar essa tela, não, ó. 10 a cada 10. 785. Se você botar 785 aqui, ó. Pronto. Não precisa de mais nada, é só a tela. Tem gente que acha melhor. Cara, eu acho que só vale a pena você fazer isso se, por exemplo, for questão de rapidez. Se for questão de rapidez, você precisa de muita agilidade na obra. O custo no material não importa. Aí você pode botar essa tela. Praticamente o armador só vai botar a tela e acabou. Qual é o problema? Você tem que entender que quando você botou o 785, você botou a armação no montão de local que já não precisava de mais nada. Toda aquela região que já estava branca, você está colocando ferro desnecessário. Olha aqui, ó. Se eu botar aqui 0, vamos botar aquela tela menorzinha, que era o... Ó, cadê o 6 a cada 10? O 283. Quando eu botei o 283, eu já matei toda essa região. Olha lá, matei toda a região. Aí ficou faltando quem? Ficou faltando aqui. Aí, se eu botar a tela de 10 na laje toda, praticamente o que eu fiz? Eu botei nessa região toda aqui uma armação que não precisava. Porque aqui o 6,3 já era suficiente. Aí você está jogando dinheiro fora. Então, qual é a minha sugestão? Cara, você tem que ter o bom senso. Então, para essa obra aqui, eu acho que o 6,3 a cada 10 tá legal. Aí a gente colocou aqui 283. Já avaliei que aqui eu vou ter que botar reforço.
Aqui eu vou ter que colocar reforço. Aí o que eu faço? Venho aqui, ó, lajes, armadura de base. Então vamos botar o 6,3 a cada 10. Ó, tá aqui, 6,3 a cada 10. Coloquei aqui. Depois vocês têm que me lembrar o seguinte, se você quiser colocar o 10 a cada 10, não vem no default do programa. O default do programa termina no 6,3 a cada 10. Se você quiser botar essa tela aqui, ó, cadê o Q? O Q 785. O 10 a cada 10, ó, 10 a cada 10. Você tem que cadastrar na memória do programa. Não tem aqui, ó, lajes, armadura de base. Terminou no 6,3 a cada 10. Como é que você coloca o 10 a cada 10? Depois eu ensino para vocês. Tem que vir aqui, dados, clicar na engrenagem, clicar aqui no negativo e você tem que cadastrar aqui, ó. Tem que cadastrar. Eu ensino depois como é que cadastra, só para a gente poder dar uma acelerada na aula. Então, vou botar aí o 6,3 a cada 10. Ó, 6,3 a cada 10. Clica nesse quadradinho, empurrei para cá, clica em atribuir. Pronto, tá na laje. Laje igualar armadura, rearmar laje. Pronto, rearmou, fechou, vamos ver como é que ficou. Ó, pronto. O que eu tenho que fazer agora? Como é só estudo, tá bom, eu acho que já estaria legal. Agora, se você for mandar isso aqui para a obra, você não pode mandar assim, né? Meu Deus do céu, ó. Olha a confusão que tá de ferro aqui. Então, como que a gente otimiza? Como é que você manda isso aqui para a obra? Eu otimizo assim, ó. Eu dou uma olhada aqui e vejo. Qual foi a armadura que a gente colocou quando a gente comprou essa tela? Ó. A gente colocou 7,85. Confere? Não, desculpa. A gente botou o 6 a cada 10. 2,83. Confere? Foi isso que a gente colocou. Aí você colocou aqui, 2,83. O que está faltando de reforço aqui nessa região? Hein? Ele está pedindo quanto aqui, ó? Daqui até aqui, você colocaria quanto, Paulo? Ó, essa região de amarelo tá quanto? 7,16, não é isso? 7,23 centímetros quadrados. 7,16, eu acho que seria isso. 7, né? 7 centímetros quadrados nessa região aqui, ó. 7 centímetros quadrados. Aí a gente faz isso, ó. Segura aí, deixa eu explicar como é que a gente faz. Então, vou botar assim, região 1. Região 1. Está pedindo 7 centímetros quadrados. Quanto que é menos a tela? A tela tem quanto? 2,83. Está faltando quanto? 7 menos 2,83. Está faltando 4,17 centímetros quadrados. Então eu tenho que colocar uma armação que distribuída na laje tenha pelo menos 4,17. Aí eu faço isso aqui, ó. Eu tenho já uma planilha preparada que eu acho que vocês já têm também. Essa de cá. Vocês olham aqui, ó. Eu preciso de 4 centímetros quadrados. 6,3 a cada 10 é 3,1. 6,3 a cada 15 é 2,1. 8 a cada 15 é 3,4. 8 a cada 5 é 10. Ó, desculpa, 8 a cada 10 dá 5 centímetros quadrados. Então eu acho que se eu botar aqui o 8 a cada 10, eu vou botar 5 centímetros quadrados. 5 centímetros quadrados mais a tela, né? Então, se eu vier aqui, ó, e botar o 8 a cada 10, que é igual a 5 centímetros quadrados, mais a tela, que é 2,83, vai dar 7,83. 7,83 é maior que o 7 que está precisando. Então, o 8 a cada 10 é um bom reforço para aquela região. É um bom reforço. Olha lá, os 5 centímetros quadrados é maior do que o 4,17. Aí eu faço isso aqui, ó. Volto aqui no resultado. Procuro, ó. O programa tinha feito um 8 a cada 11. Quanto que eu falei que a gente precisava? De 8 a cada 10, não é isso? Então você pode fazer isso aqui, ó. Modificar a armadura. Ó, de novo aqui, ó. Laje, modificar a armadura. Alterar faixa de distribuição. Você clica aqui, ó. Pega esse ferro, aí aparece a janelinha, clica em aceitar. Pega essa e puxa para cá, ó. Então aqui ficou com 8 a cada 11, que é o cálculo que eu tinha feito ali, 8 a cada 10. É que o programa deixou 8 a cada 11.
em frente a esse pilar aqui, ó. 8 a cada 11. Pode pegar e puxar aqui, ó. Pronto. Ó, 8 a cada 11. Nessa região aqui, eu acho que é exagero colocar o 8 a cada 11. Por quê? Volta aqui nos valores, ó. Aqui já não tá tão amarelo, já tá um verde aqui, ó. Um 6,3, ó. Vamos trabalhar com 6 centímetros quadrados nessa região, entre aquela faixa 1 e a faixa 2. Então, na região 2 está pedindo 6 centímetros quadrados, menos a tela, que tem 2,83. 6 menos 2,83. Eu preciso de alguma coisa que dê em torno de 3,1 centímetro quadrado. Quem aqui na minha tabelinha dá quanto? 3,1. Vamos ver aqui o que a gente tem aqui de opção. 3,1. Ó, 6,3 a cada 10. Aqui, ó. 6,3 a cada 10 vai me dar 3,1 centímetro quadrado. Então eu posso colocar entre a faixa 1 e a faixa 2, ó, 6,3 a cada 10 me dá 3,1 centímetro quadrado. Exatamente o que deu aqui, ó. Exatamente. Então isso aqui mais a tela vai dar os 6 centímetros quadrados. Aí a gente vem aqui, ó, e faz isso aqui. Volta. Lajes, modificar armadura. Alterar faixa de distribuição. Aceitar. 6,3 a cada 10 até aqui. 6,3 a cada 10 até aqui. Pronto. Então aqui ficou 8 a cada 11. 6,3 a cada 10. 8 a cada 11. E aqui nessa região? Vamos ver aqui os valores. Estou aí com 4 centímetros quadrados. Estou com menos, olha só. Tá menos do que essa região aqui. Se aqui eu botei o 6,3 a cada 10, eu acho que para não ficar também uma confusão muito grande, vamos botar o 6,3 a cada 10 aqui também. A gente vai estar a favor da segurança. Então vou vir aqui, ó. Vou pegar lajes, modificar, alterar agrupamento. Vou pegar aqui a minha barrinha de 6,3 a cada 10, vou trazer ela até aqui, ó. Aceitar. Opa, alterar faixa de distribuição. Vou pegar o 6,3 a cada 10 e vou trazer até aqui embaixo. Vou pegar ele aqui, ó, e vou trazer até aqui. Lá em cima, idem. Vou pegar aqui o 6,3 a cada 10, vou trazer ele até aqui em cima. Vou pegar o 6,3 a cada 10, vou colocar aqui. Pronto. Tá aí, ó. Pronto. Isso que eu fiz aqui teria que ser feito aqui da mesma forma. E eu sempre apago os ferrinhos de 4,2 a cada 20. Esse ferrinho aqui é um arame. Era como os coeficientes de segurança mata ele. Então eu viria aqui, ó, lajes, modificar armadura, apagar armadura. Então esses ferrinhos aqui no meio, ó, quando ele coloca 4,2 a cada 20, eu apago. Pronto. Então, raciocinando, vamos ver se todo mundo pegou o jeito. Eu vou colocar a tela, então vai entrar a tela na laje toda. Aqui o meu armador vai vir e vai colocar 6,3 a cada 10 nessa região. Vai botar 8 a cada 11 por cima. Ele joga a tela e vem com essa armação em cima. Joga a tela, vem com essa armação em cima. Joga a tela, vem com essa armação em cima. Qual é o problema disso tudo aqui que eu estou explicando para vocês? Quando a gente está calculando viga, estou calculando aqui a viga, estou armando a viga, lembra que se você chegar aqui e apagar, caramba, eu apaguei esse ferro aqui, ó, apaguei. Botei aqui 2 ferros de 10. Ai, caramba, aqui embaixo, sem querer, eu apaguei isso aqui. Tudo que você vai fazendo de cagada, quando você verifica, o programa reclama. Ó, reclamou. Ó, tá ruim. Não tá passando nada. Então, toda vez que você mexe aqui, tem um botão verificar. Quando você tá lá no pilar, quando você tá aqui no pilar, se você por acaso resolver mexer aqui na armação, eu vou tirar essa barra aqui, ó, tirei. Ó, o programa tá reclamando. Como é que ele reclama? Ó, tá tudo vermelho aqui, ó. O programa reclama. Na laje, quando você começa a mexer nessa armação, não tem nenhuma verificação. O programa colocou essa confusão toda aqui de ferro. Você começou a mexer, não tem nenhum botão assim, verifica para mim se isso aqui que eu fiz agora tá passando. Ele não verifica. A verificação é você aqui, ó. Você vem aqui nos valores,
Coloca nos valores. Coloca aqui o valor da tela. Então aqui você vai colocar sempre no valor mínimo o quanto que você botou de tela. Coloca. Na hora que você editou a armação, você vem aqui, lajes, vistas, liga a armadura de reforço que você colocou e você vem olhando, ó. Tô com 7 centímetros quadrados, menos a tela, mais 8 a cada 11, funciona? Você tem que fazer uma calculadora, isso aqui do lado impresso, olhando para isso, olhando para a sua armação e somando, e vendo se a tela mais o que você botou de armação supre a necessidade de armação que o programa exigiu. Cara, não tem mágica aqui. E aí, só te mostrando assim um histórico de quando eu trabalhei numa empresa, que a gente fazia muitas obras desse jeito. Todo engenheiro novo, então, por exemplo, imagina que o Paulo viesse trabalhar comigo lá nessa empresa. Cara, com menos de 2 meses, você aprendeu a mexer no CIP, cara, a gente já começava a liberar você armar laje, armar pilar, armar viga. Eu já ia falar, Paulo, vai armando as vigas, já vai mandando para o cliente. Paulo, já gera aí para mim a armação dos pilares, manda para o cliente. Paulo, gera as armações das sapatas, manda para o cliente. Por que eu com pouco tempo, Paulo aí com 2, 3 meses de empresa, eu já teria confiança no Paulo? Porque eu sei que ele não é louco de pegar uma viga, né? Pegar uma viga, sair apagando tudo, chegar aqui, verificar, tá cheio de bolota de erro, e aí o Paulo assim mesmo mandar para o cliente. Eu entendo que o Paulo só vai mandar o projeto para a obra se ele mexeu com o que ele tem de experiência, com o que ele já aprendeu no primeiro mês de firma, ele já viu outro engenheiro trabalhando, ele pegou a dinâmica de como é que ele mexe na viga, vai mexer, não é louco de ter uma viga com erro, né? Tipo assim, imagino que ele não vai liberar para o meu cliente uma viga que está aqui com erro. Ele não é louco. Para eu liberar o Paulo para fazer isso aqui que eu fiz, cara, e isso aqui, de vir aqui e olhar, por mais simples que seja, cara, eu só vou liberar o Paulo daqui a 1 ano. Cara, eu quero que o Paulo olhe muito eu fazendo isso para eu ter certeza que ele está entendendo essa dinâmica de vem aqui, coloca a armadura de reforço inferior longitudinal, ele tem que colocar aqui certinho. Isso aqui colocou, ele tem que vir aqui atrás, melhorar essa confusão que o programa fez, e ele tem que avaliar com cuidado se isso aqui mais a tela está atendendo às taxas de armaduras existentes. Cara, se ele errar e mandar para a obra e ninguém verificar, acontece isso aqui. É ruptura brusca. E o programa não vai me avisar, e ninguém vai avisar o Paulo. Então, isso aqui tem que ser feito com muita cautela. Você tem que fazer com calma. Não adianta querer correr. E dá trabalho. Por quê? Olha aqui, eu fiz só de um lado. Eu teria que fazer o mesmo procedimento para cá e terminado esse lado, eu tenho que vir aqui fazer o seguinte, ó. Vistas, inverte. Esse aqui foi só o longitudinal. Cadê o transversal? Olha lá. O ferrinho 4.2 a cada 20 eu poderia apagar. Olha lá, eu poderia vir aqui e apagar, né? Ó. Apaga aqui, apaga aqui. Aqui coloca o reforço. Aqui só deu um pouquinho o reforço. Ó. Poderia apagar tudo e deixar um reforcinho só em frente ao pilar. Mas teria que fazer essa avaliação. Teria que vir aqui os valores. Ó. Ver. Ó, isso aqui que eu estou vendo, esse colorido, é o inferior na direção X. Eu quero ver agora o inferior na direção Y. Olha onde está precisando de reforço. Aonde tem branco significa o quê? Significa que a tela supriu a necessidade. Aonde tem essas manchas, você tem que entrar com reforço. Então vamos lá, ó. Lajes, vistas, troca a armação. Agora eu estou vendo o transversal. Pronto. Aí, ó. Então, aonde entrou a armação, significa que a tela não foi suficiente. Então tem que vir otimizando. Como é que otimiza? Resultados, lajes, modificar a armadura. Você tem aqui, ó, alterar a faixa de distribuição, apagar a armação. Você tem que vir mexendo nisso aqui para deixar o desenho pronto para ir para a obra. Eu não estou encerrando isso na aula de hoje, não. Eu vou gravar uma aula para vocês que eu vou pegar do início ao fim. Como é que você prepara uma armação dessa para gerar o desenho. Tá? Hoje eu estou dando só
a visão geral do que tem que ser feito. Pronto, feito isso, vamos ver agora o negativo. Vamos ver o negativo. Isovalores. Ó, vamos ver o negativo. Vamos tirar aqui, vamos botar agora superior na direção X. E eu não tenho tela ainda, então aqui é 0. Por que eu não tenho, por que eu tô sem tela? Tá aqui, ó. Ó. Cadê? Lajes, armadura de base. Eu não botei tela na parte de cima. Ó. Só botei tela até agora na parte de baixo. Convém colocar a tela na parte de cima? Nem sempre. É difícil avaliar. Já trabalhei com obras que eu coloquei tela na parte de cima. Já teve obras que eu não coloquei tela na parte de cima. E já teve obras que eu coloquei uma armadura pré-determinada. Que é outra opção aqui do programa tem, ó. Armadura pré-determinada. O que seria armadura pré-determinada? É a tela localizada numa única região. Então, por exemplo, ó, eu vou vir aqui em isovalores. Sem tela, ó, tô sem tela nenhuma. Por que eu botei tela? 0. Eu não preciso de negativo aqui. Deixa eu só tirar aqui isso aqui. Não quero ver reforço, ó. Eu não preciso de tela aqui, não preciso de tela aqui e não preciso de tela aqui. Aqui eu preciso de negativo, aqui eu preciso de negativo, aqui eu preciso de negativo. Se eu não colocar tela nenhuma, o resultado é lajes vistas. Vamos ver como é que ficou o negativo. Superior. Vamos ver primeiro o negativo na direção X. Não é o superior longitudinal. Deu essa confusão toda aí de armação. Você não vai mandar assim para a obra. Você vai ter que otimizar. Você vai ter que fazer aquela mesma esquema. Vir pegando aqui e esticando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Mas está bem carregado. Se você botar a tela, você vai acabar colocando tela onde não precisava. Ó. Então, quando eu venho aqui e coloco a tela, ó, lajes, armadura de base. Vou botar aqui em cima, vou botar um 6,3 a cada 15 na parte de cima, ó. Embaixo ficou uma... Deixa eu ver se primeiro se tem, né? Vamos ver se tem um 6,3 a cada 15. 6, não tem. Tem 8, ó, tem 8 a cada 15, mas o CIP não tem 8 a cada 15. Vamos botar então um menorzinho, vamos botar o 5 a cada 10, que é o que? 196. Esse o CIP tem na memória dele. Vamos lá. Vou botar aqui um 5 a cada 10. Então ficaria uma tela de 6,3 a cada 10 embaixo. E em cima eu estou botando uma tela mais fraca. Atribuir a todos. Terminar. Lajes igualar armadura. Rearmar laje. Vamos ver se vai diminuir o negativo. Diminuiu um pouco. Olha como é que já tem muita armadura branca. E aí a branca eu normalmente apago. Olha como é que melhorou bem. Então, se eu vier aqui... Só que a gente tem que entender que eu botei tela onde eu não precisava. Então tem recurso... O CIP aqui tem recurso de você, se você quiser. É um pouquinho mais complicado de colocar. Mas você pode colocar uma tela no negativo só aqui. Ó. Eu posso botar as telas nessa região. Aí a gente chama de armadura pré-determinada. Posso colocar a tela aqui nessa região. Posso colocar a tela aqui nessa região. Tem recurso para isso. Eu não fiz isso. Eu botei a tela em tudo. Botei. Cara, diminuiu. Ó. Então a tela... A taxa de armação dessa tela é quanto? Foi 1,96. Tá aqui, ó, 1,96. Olha lá. Então, o negativo praticamente, né, tipo assim, com essa tela, praticamente eu só vou precisar concentrar o reforço realmente em cima do capitel. Fora do capitel eu já posso praticamente ignorar. Olha lá. Aonde é aquela armação branquinha que ele colocou, é porque deu 1,97, ó, deu 1/10 acima do que eu pedi. Aí eu posso apagar. Olha lá. Então, só para vocês entenderem. Essa armadura branca aqui, ó, por que ela apareceu? Foi porque pediu um pouquinho acima. Então, você pode apagar e deixar o negativo só aqui em cima. E se eu botar a tela mais pesada? Se eu colocar a tela mais pesada? A tela mais pesada seria quem, hein? Seria o que a gente colocou lá embaixo, o 6,3 a cada 10, 2,83. Se eu botar o 2,83 vai melhorar? Vamos ver se vai melhorar aqui, ó. Isovalores, 2,83. Melhorou ou não melhorou tanto? Vamos dar uma olhada aqui no resultado. Laje, armadura de base. Vamos botar a mesma tela em cima, a mesma tela embaixo, vou botar em cima. 6,3 a cada 10. Então, estou botando a tela. Atribuir a todos. Terminar.
lajes, igualar armadura, rearmar laje. Fechar, sair. Olha lá. Deu uma leve melhorada. Concentrou a armação, continuou. A armação agora está só realmente em cima do capitel. Ele automaticamente já pagou praticamente todas aquelas armaduras brancas que estavam, 4.2 a cada 20. O que eu teria que fazer agora? Eu posso mandar desse jeito? Olha, se você mandar desse jeito, imprimir... Eu já vi isso, tá, Evandro? Eu já vi engenheiro assim. O cara foi contratado para fazer isso, ele simplesmente pegou isso aqui e mandou para a obra. O cara da obra vai pegar isso aqui, mas o que eu faço com isso aqui? É para eu botar 6 ferros aqui, 4 aqui, 8 aqui, 7 aqui? Não. Não tem jeito. Você tem que vir aqui agora, ó. Vamos avaliar o que eu posso fazer. Ó. Lembrando que a gente sempre dá uma ignorada nos picos. O pico, a norma permite que você ignore. Esse pico aqui, esse vermelhinho aqui em volta, isso vai gerar uma plastificação em cima do pilar. A norma permite isso. Então, você pode ignorar. Vamos pegar essa região aqui, ó, em volta, que está em torno de 14, ó, né? Seria essa linha aqui, ó, 14. Então, qual o negativo que eu tenho que colocar para combater esse 14? Negativo. Está dando 14 centímetros quadrados. Menos a tela, 2,83. 14 menos a tela, 2,83. Eu preciso de mais 11,1 centímetros quadrados. Quem que vai me dar aí 11,1 centímetros quadrados? Ó, 12 a cada 10. Se eu botar ferro de 12 a cada 10, eu tenho 12 centímetros quadrados. Tá todo mundo acompanhando, ó? Vê se eu estou sendo muito rápido, ó. Ferro de 12 no negativo a cada 10. Vai dar 12 centímetros quadrados. Se eu botar 12 centímetros quadrados mais a tela, vai ser suficiente aqui para colocar. Vamos ver o que o CIP colocou? Olha lá. Ele botou um 12 a cada 8. Então ele foi um pouco mais rigoroso que a gente. Né? Eu fui fazendo a conta, cheguei em 12 a cada 10. Ele chegou no 12 a cada 8. Então a gente vai pegar aqui, ó, lajes, modificar a armadura, alterar a faixa de distribuição. Vou pegar aqui esse 8 a cada 8. Vou empurrar um pouquinho para cima, vou empurrar aqui para baixo. Pronto. Ó. Aqui o programa já pediu um 10 a cada 8. Então eu posso pegar aqui, ó, 10 a cada 8 para cima, 10 a cada 8 para baixo. E o ferrinho de 4.2, você pode apagar. Ó. Apaga. Apaga aqui, apaga aqui. 4.2 a cada 20, pode apagar. Esse procedimento que eu fiz aqui, você tem que fazer aqui, 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 aqui. Tá? Eu vou fazer isso, eu vou preferir gravar uma aula. Eu vou gravar uma aula do início ao fim, fazendo a laje completa. Tá? E vou deixar disponível para vocês. Fazer aqui e aqui. E terminou uma direção, lajes, vistas, troca o longitudinal para o transversal. Trocou, ó, vai fazer a mesma coisa aqui. Tem que dar trabalho, não é simples, tá? Então, até o preço, quando você for cobrar, você tem que pensar que vai dar mais trabalho para você otimizar essas armações. Pronto. Por hoje, eu acho que tá bom já dessa explanação em termos de laje lisa, né? Laje lisa com cogumelo, com capitel, né? Com ábaco aqui em volta do pilar. Já entenderam como é que a gente chega aí na otimização dessas armações. O restante viga e pilar segue o que vocês já sabem fazer. Editar, otimizar. Precisa otimizar essa armação aqui da viga. É o padrão. Vigas, editar, clicou aqui, vai olhar para a armação e vai ver o que se dá para melhorar ou não dá para melhorar. Vai olhar aqui, vou apagar isso aqui, vou melhorar. É o padrão. O que era novidade realmente é nessa avaliação do que eu faço com que o programa pede sem tela e eu colocando uma tela e otimizando a 2.83. Colocando a tela e otimizando o que o programa colocou aí de reforço. Essa é a nossa laje, uma laje mais moderna, né? A laje sem viga. Vou fechar aqui agora, ó.
Vamos pegar aqui quantidades da obra, aceitar. Vamos ver aqui depois dessa modificação, que essa aqui é a nossa solução 2.2. Vamos dar um print aqui, ó. Dar um print. Vamos vir aqui para a minha tabelinha. Vou apagar aqui. Vamos atualizar. Solução 2.2. Concreto. 157 metros cúbicos. 158. Então, aumentou de 134, viemos para 158. Forma, 875. Diminuiu um pouco de forma. E aço, 9882. Ó. Então, essa solução gasta-se um pouquinho mais de aço. Agora, sempre lembrando que a mão de obra para fazer isso aqui, apesar dela ter que ser uma mão de obra mais especializada, eu tenho certeza que se você contratar um bom empreiteiro para ele fazer isso aqui, ele faz, estou dando um exemplo, ele faz em 2 semanas a forma e a armação dessa laje. Então, estou chutando aqui, tá? Então, para ele fazer a forma disso aqui e armar essa laje concretada, vamos supor que ele tem um ciclo de 15 dias. A cada 15 dias ele executa um andar. Eu tenho certeza que se você voltar para a solução 1, para essa solução aqui, ó, eu tenho certeza que o ciclo é muito maior. Se foi 15 dias lá, isso aqui você pode botar mais 10 dias para poder fazer isso aqui. Por quê? A forma das vigas é muito mais demorada, a armação das vigas é muito mais demorada. E a concretagem também é um pouco mais demorada. Lá é muito mais simples, porque é tudo plano. Então a armação da laje é mais fácil de fazer, a colocação daquela tela é mais simples de fazer, então o ciclo, o tempo gasto para fazer isso aqui é muito mais rápido. Então, na minha parte de calculista, eu consigo entregar isso aqui para o cliente. Olha, solução 1 está aqui, solução 2 está aqui. Posso dar até a minha opinião. Olha, a solução 2 eu acho que é muito mais simples em termos de execução. Agora, o cliente tem que sentar com a empresa que vai executar, com o empreiteiro e verificar quanto que é o custo para você fazer a solução 1. Quanto que é o custo para executar a solução 2. Teria que entrar aqui, né? Que aí foge da minha alçada de calculista. Assim, é o valor da mão de obra. Quanto tempo? X. Qual é o tempo aqui? Interrogação. Qual é o tempo aqui? Interrogação. Isso aqui teria que ser, cara, o seu cliente avaliando junto com a expertise dos empreiteiros. Para ele poder avaliar. E vamos para a solução 3. Então, a solução 3 agora é a gente trabalhar com a laje nervurada. Então, eu quero avançar aqui, ó. Quero mostrar para vocês que o CIP faz esse tipo de laje, né? Normalmente a gente é igual Bombril, né? Assim, o pessoal chama de laje Atex porque o fabricante das formas, a Atex é a maior fábrica do Brasil em termos de fabricação e locação das formas. Então tá aí, ó, posicionando as formas. Aí a ideia é que você tenha as nervuras, né? Assim, então, no final você vai ter isso aqui concreto, né? Uma capa de concreto aqui em cima e isso aqui concretado. Então, isso aqui vai dar uma eficiência muito grande, porque essa altura aqui vai ser uma espessura boa. Então, a sua nervura vai ter uma eficiência muito boa. E aonde que o concreto era um peso morto, né? Aí, o concreto não resiste à tração. Então, abaixo da linha neutra, a linha neutra, tenho certeza que a sua linha neutra vai estar aqui na capa, vai estar aqui em cima. Para baixo da linha neutra, o seu concreto não tem função nenhuma, a não ser abraçar a armação. Então, a nervura já é suficiente. Ele abraça aqui a armação. Isso aqui era concreto, se você botar concreto aqui, é um concreto jogado fora. Ele só está pesando a laje. Então, você entra com vazio. Como é que entra com vazio? Na concretagem, coloca essas cubas. Na hora que acabou a concretagem, você retira ela. Retirou ela, vai ficar o vazio. Ficando vazio, você ganhou eficiência. A laje tem uma espessura grande, sem peso. A ideia é essa. Então vamos lá, vamos ver como é que eu faço para eu armar essa laje aqui. Eu vou salvar como o nosso projeto, primeiro salvar a solução, essa solução, agora eu vou salvar solução 3. Então, a solução 3 é a laje pré-fabricada. Vou subir aqui, ó. Vou subir e vou apagar a laje de novo, ó. Vou apagar. Não, pera aí, deixa eu só fazer o seguinte. Estou fazendo cagada.
Eu quero partir do projeto 2. Deixa eu abrir o projeto 2 primeiro. Que a gente estava. Quero partir desse aqui. Ó, eu quero partir desse, não do que tinha viga, porque senão eu vou ter que apagar as vigas também. Eu quero agora salvar esse como a solução 3. Como já tem a solução 3, ele vai pedir para salvar por cima. Ok, pode salvar. Aí eu vou agora subir um andar e vou apagar a laje. Vou apagar a laje e vou apagar também o capitel. Então, vigas, apagar. Vou apagar todos esses capitéis, ó. Apaguei. Vou desligar a máscara. Vou apagar a laje. Vamos ver como é que ficou. Tem que ficar um grande vazio. Olha lá. Tá aí, um grande vazio. Grupo Vista 3D. Ó. Então, tirei tudo. Ficou só os pilares. E a viga de borda. Essa viga eu vou manter. Vou subir um andar. Vou copiar do andar de baixo. Copia do andar de baixo. Copiei. Desliga a máscara. Tá aí, ó. Vamos subir mais um andar. Eu vou apagar a laje. Vou apagar os capitéis. Apagar a laje novamente. Aí, ó. Então, ficou só os pilares e as vigas e a viga lá do térreo. Agora eu vou começar pelo segundo pavimento. Então, estou aqui no segundo pavimento, vou colocar a laje, aí vou vir aqui para a laje nervurada. Então, vou vir aqui para a laje nervurada e vou colocar recuperável. Vou colocar aqui recuperável. Pronto, o que o CIP já tem para facilitar a nossa vida? Ele já tem um catálogo da laje Atex aqui, tem um catálogo dessa laje Astra, que só tem 3 cubetas, ó, só tem 1, 2, 3. Só tem 3 opções. A Atex, que ela tem uma gama maior aqui de opções. E lá embaixo tem a tal da Uma. Lembra que na aula passada eu até falei que eu não conhecia? A gente colocou no site, na internet, a gente achou o fabricante. Tá bom? Então não estou mandando vocês usarem a laje Atex sempre. Vocês têm aí mais opções no mercado. Eu acho que a mais acessível é a Atex. Deixa eu pedir um favor para vocês. Vamos dar um intervalo de 5 minutos para poder beber uma água? Pode ser? Show. Então vou dar um intervalinho aqui bem rápido.